João capítulo 3, verso 5 diz assim: respondeu Jesus, em verdade te digo, quem nem nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Aleluia. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Sua palavra, Senhor, ela é como uma espada de dois gumes. Que essa palavra venha nos confrontar essa noite, nos tirar da zona de conforto, levantar os nossos olhos mais uma vez para o Senhor, nos sarar, nos curar, nos transformar. Deus, que através da tua palavra, o teu povo seja mais uma vez restaurado, curado, transformado, exortado, para que nós possamos continuar firmes até encontrarmos contigo, Pai. Abençoa essa noite, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Mas a Bíblia vai dizer que nós somos pecadores. Olha o que está escrito no livro de Tito, capítulo 3, verso 5. Não por atos de justiça, por nós praticados, mas por causa da sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador, renovador do Espírito Santo. O boleto que eu e você tínhamos, ele era espiritual. Você já nasceu com ele. O boleto era impagável. O seu dinheiro não podia pagar. Por mais que você seja um cara religioso, por mais que você seja um cara íntegro, reto na sua vida, que tem uma moral libada, por mais que você é um bom pagador, um bom pai, um bom marido, irmãos, não tinha como você pagar essa dívida. Eu e você não poderíamos pagar essa dívida com Deus. O nosso pecado, o pecado de Adão, que nós herdamos uma vez, ele criou inimizade, separação entre nós e Deus. E nós estávamos destituídos da glória de Deus, da presença de Deus. Não tinha condição de você pagar, querido, por mais que você queira. A Bíblia vai dizer assim, irmãos, não há um justo sequer. Não tem justiça própria em nós, o que a Bíblia está dizendo, não tem justiça própria em vocês. Aí Deus olhou para nós, Deus olhou para a humanidade, Deus olhou para a sua natureza caída, Deus olhou para todo o pecado da humanidade e Ele envia Jesus. O Pai planeja o plano de salvação, Jesus executa. Na cruz Ele está executando a dívida que era contra mim, contra você. A cédula, a carta de dívida que estava escrito contra mim, contra você. Jesus prega ela lá na cruz, através do seu sacrifício. E o Espírito Santo, Ele tem o papel de nos regenerar, justificar e nos transformar cada dia até a semelhança de Jesus. Ah, se não fosse Deus e a sua graça, querida. Sem derramamento de sangue, não tem como pagar um alto preço. É muito, muito, muito caro. Mas Jesus fez por nós. Há uma inimizade entre Deus e o homem. Deus olha do céu e fala assim: eu vou pagar a dívida que vocês têm. A dívida que vocês têm comigo, vocês não podem pagar. Vocês não vão conseguir pagar. Mas através do meu filho, que vai ser entregue a vocês, essa dívida vai ser quitada, vai ser paga, vai ser aniquilada. Porque não tinha condição da gente pagar, irmãos. Imagina se fosse só isso aqui: todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Acabou. Não tem salvação para o homem. Jesus vem executar o plano de salvação. Como chama isso? Graça. Algo imerecido.
Lembra do carcereiro? Ele chega para Paulo e fala assim: Paulo, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O que eu devo fazer para ser salvo, Paulo? O que eu tenho que fazer? Qual que é a prática religiosa? Agora, o que eu tenho que fazer, Paulo? Eu entendi, Jesus, mas o que eu tenho que fazer? Paulo fala só assim com ele: olha, crê no Senhor Jesus. Pastor, mas é só isso? É só isso. A gente que inventa um monte de coisa. A gente que traz para dentro da gente um monte de costume, um monte de práticas, achando que nós vamos ser aceitos por Deus, por fazer alguma coisa para Ele. Paulo fala assim aqui: é só você crer agora em Jesus, é só você crer que a salvação vai vir. Quando você crê no Senhor Jesus, irmãos, automaticamente a graça te alcançou. É o escândalo da graça. É o escândalo, eu não merecia, eu não tinha essa condição de pagar, mas Ele pagou por mim. Agora eu creio nele, eu creio em Jesus Cristo. Então pronto, você é uma pessoa salva. Você é uma pessoa encontrada por Ele. Só que sem o Espírito Santo, sem a ajuda do amigo Espírito Santo, nós vamos conseguir, querido. Quando eu falei sobre as obras da carne, ela é produzida por nós, a mentira, a lascívia. Ela é produzida automaticamente pela nossa natureza caída. E quando eu falei que quando você recebe o Espírito Santo, vai vir um fruto na sua vida. Esse fruto vai ser gerado pelo Espírito e não por você. Semana passada eu falei sobre paciência, falei sobre amor. Se você não estava aqui, se você é uma pessoa impaciente, como é que Deus vai fazer com você? Vai colocar paciência, não sei, vai colocar a situação para você ter paciência. E nada melhor que um casamento para isso. Nós casados podemos dizer isso. Se você é aquela pessoa colérica, vão para cima, vão fazer, vão acontecer, é agora, vou lá. Aí Deus fala assim: espera aí, está muito ansioso, vamos esperar um pouquinho aí. Esse projeto Legendários, nós estamos 1 ano e quase 1 ano e meio orando. Subindo montanha, desce montanha, faz, isso acontece, aquilo acontece e tal, vai ser agora, vai ser agora. Deus falou assim: não é agora e não é com esse jeito, não é com essa pessoa, sai daí. Eu lembro que eu estava numa reunião, e a gente reuniu antes ali, 4 homens comigo, e eu falei: gente, eu acho que é agora que a gente vai. E aí ia ter uma reunião muito importante, eu já comecei a reunião falando assim: ó, Deus já falou conosco que vai ser essa data e o negócio vai acontecer. Aí o pastor que estava do outro lado arregalou o olho todo tamanho. Se Deus falou com vocês, quem sou eu para impedir? Mas tinha uma paz tão grande no meu coração, irmãos. O que você tinha, irmão, pastor? Nada. Nada, pronto, nada. Aí Deus foi trazendo pessoas. Na mesma semana, passou 2 dias. Levantou uma pessoa. Olha, essa pessoa consegue abrir essa porta. Eu falei: gente, era isso que nós estamos precisando. E aí nós estamos trabalhando. Deus foi fazendo. E aí foi organizando. E a semana a gente estava já tratando de coisas tão importantes em relação a isso. Mas 1 ano e 6 meses eu falando: Deus está demorando. É porque o Espírito Santo, Ele faz isso com a gente. Você é ansioso? Prepare, irmão. Se você é ansioso, ixi, aí você vai ter que preparar seu temperamento aí. O fruto do Espírito vai ter que ser gerado em você. Quando a gente fala do Espírito Santo, e tem um livro que eu não lembro o autor, que chama O Deus Esquecido. A gente olha Deus, a Trindade, Deus, Pai e o Espírito Santo. A gente fala assim: olha, Deus é um, Pai é outro, o Espírito Santo é outro. Não é isso que a gente tem que aprender. Nós cremos em um só Deus, que atua através de 3 pessoas, mas um só Deus. A gente não crê que são 3 deuses, não. É o Pai, o Filho e o Espírito. Não, eles são um só. É a Trindade. A gente crê na Trindade, na triunidade. Eles atuam de maneira diferente, têm papéis diferentes. O Deus Pai planejou a salvação, o Deus Filho executou, e quem aplica isso em nós é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que diz para você: você é filho. É o Espírito Santo que regenera, Ele te santifica, Ele te convence do pecado, Ele que te justifica. É o Espírito Santo que gera em você uma nova criatura.
É o Espírito Santo que vai fazer esse papel. Mas é apenas um Deus, com papéis diferentes. Jesus disse para Nicodemos: você tem que nascer da água, palavra que limpa, mas também do Espírito. Quem faz nascer de novo é o Espírito Santo. É Ele. Nicodemos não é nascer da carne, sim do Espírito. Algumas pessoas têm dificuldade em entender o Espírito Santo, sabia, irmãos? Se eu falar quem é o Espírito Santo, o Espírito Santo é um vento. Não, o Espírito Santo é uma onda que vem e a gente chora, a gente arrupia. O Espírito Santo e a gente tem várias coisas. O Espírito Santo é um fluido espiritual, é uma energia. Ele pode ser um vento. Ele pode vir tomar o lugar aqui. Mas o Espírito Santo não é só isso, querido. Quando você entrega a sua vida ao Senhor, Ele entra na sua alma e o Espírito Santo então começa a agir no seu ser. A gente acha assim, não, aquela pessoa fala em línguas, ele tem o Espírito Santo. Aquela pessoa ali, está falando, ele é espiritual. Olha para você ver, que cara legal. Ele tem o Espírito Santo, eu não tenho, porque eu não falo em línguas ainda. Não é isso, não tem nada a ver disso. O falar em língua é um dom que a gente vai estudar na última semana. E aquela pessoa recebeu aquele dom e você ainda não recebeu. Está tudo bem, está tudo em paz. Não é falar em língua que vai te fazer uma pessoa espiritual a mais que a outra. Muitas pessoas se cobram dentro da igreja. Eu não fui batizado com o Espírito Santo. Eu ainda não falo em línguas. Querido, são dons distribuídos à igreja. O papel do Espírito Santo é para você falar só em línguas, não. Rapaz, eu acho que o Espírito Santo está aqui. Eu senti um arrepio. Eu estou sentindo, eu arrepio. Irmão, nós somos muito místicos. Nós somos uma geração superstição. Sabe o que é superstição? A gente é supersticioso, irmãos. A gente acha que o Espírito Santo é uma pomba. No batismo de Jesus, ele se materializa como uma pomba, para que as pessoas entendessem que ali era o Espírito Santo, mas não está dizendo que ele é uma pomba. É quando a gente fala em Jesus é um leão. Está falando de poder, autoridade, domínio. Ele não é um leão. Você não vai ver Jesus com um rosto de leão. Entende? Com uma juba grande, não é isso. A Bíblia traz algumas figuras para que a gente entenda, para que a nossa cachola entenda, tenha um pouco de pensamento sobre o que está acontecendo, sobre o que está querendo dizer a Bíblia. Quando fala que Jesus é um leão, está dizendo que ele tem autoridade, tem poder e domínio. O Espírito Santo se materializa como uma pomba, mas ele não é uma pomba. Tem irmãos que talvez se entrasse aqui uma pomba, olha, o Espírito Santo, não é isso, irmãos. Você só deixou a porta aberta e entrou. A gente é muito místico. Mas o Espírito Santo é uma pessoa, sabia? Irmãos, o Espírito Santo impediu Paulo de pregar em uma cidade. O Espírito Santo, ele entristece. O Espírito Santo, ele se alegra. Ele é uma pessoa, ele tem sentimentos. Ele não é uma energia, ele não é um vento, ele não é uma coisa do além. Ele é um amigo, ele é um companheiro, ele é um consolador que está do seu lado. Na hora que você vai tomar uma decisão, já aconteceu isso? Você toma uma decisão e fala assim, nó, o que eu fiz? Você comete um erro, que é um acidente, o crente pecar, você fala, acontece alguma coisa, na hora você entristece todinho. Fala, meu Deus, para que eu fiz isso? O Espírito Santo está te incomodando, você não pode fazer isso mais. Ele entristeceu porque você mentiu. Ele é esse auxílio, ele é esse consolador, é esse ajudador. Porque Jesus, quando subiu, falou assim, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar. Aí eu preciso subir para que o Espírito Santo venha. Se eu não subir, ele não vai descer. A Bíblia diz que ele tem vontade própria. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele é eterno. Ele é onipresente, Salmo 139 diz isso, Hebreus 9 diz que ele é eterno, 1 Coríntios capítulo 2, verso 10, diz que ele sabe de todas as coisas, ele é onisciente.
Você sabia que o Espírito Santo estava no início, Gênesis capítulo 1, verso 2? Irmãos, quando você estuda a Bíblia, primeiro versículo da Bíblia, criou Deus céu e terra, amém? Segundo versículo da Bíblia, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Entre o versículo 1 e o versículo 2, a terra já aparece em um caos. Preste atenção. Deus criou a terra, e no versículo 2, está dizendo que a terra agora está em trevas, está em ruína, e o Espírito Santo está ali, guardando, desde a criação, do início. O Espírito Santo está lá. E quando fala pairar, está dizendo, sobre as asas dele está guardando a terra. É a mesma palavra, se você pegar no original, quando Jesus olha para Jerusalém, o povo está em pecado, o povo está em desobediência, não reconhece que Jesus é o Messias, e Jesus fala, Jerusalém, Jerusalém, eu sempre quis juntar você como uma galinha junta seus pintinhos debaixo da asa. É essa mesma asa que Jesus está dizendo no original, guardar, proteger vocês. Ele está desde o início da criação. Ele participa, façamos. Qual é a missão fundamental do Espírito Santo? Gerar no Vinícius o caráter de Cristo, fazer com que eu pareça com Jesus. Esse é o papel da obra do Espírito, gerar em cada um de nós Jesus, gerar uma mente de Cristo, gerar o fruto do Espírito em nós, porque não é o que você faz domingo na igreja, mas é o que você faz de segunda a sábado, que determina o que você é, um cristão ou não. A gente tem uma cultura de dizer assim, domingo eu vou na igreja me purificar, me lavar, e o resto da semana você vive de qualquer forma. Você está na garagem, não faz de você um carro. Assim como você está na igreja, não faz de você um cristão. Ele quer gerar o caráter de Cristo em nós. Agir como Jesus, falar como Jesus, pensar como Jesus. Irmãos, é difícil demais. Faz essa perguntinha toda vez para você assim. Se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Se Jesus estivesse no meu lugar, porque meu marido fez isso, o que Jesus faria? Isso nos confronta. Você não vai conseguir sozinho. A que não seja gerado pelo Espírito Santo. A obra do Espírito Santo, ela começa desde a criação do mundo. Querido, a obra do Senhor, ela é feita e ela é consumada através do Espírito Santo. Se tirar o Espírito Santo da igreja, a gente acaba, a gente morre. A gente está nessa terra porque o Espírito Santo está conosco. Ele coloca ordem no caos. Há um caos no versículo 2 de Gênesis, e a Bíblia diz que Ele está ali colocando ordem no caos. Ele entrou na sua vida, entrou no seu casamento, quando você estava no caos, quando você estava perdido, Ele te convenceu do pecado. É o Espírito Santo que a Bíblia diz que nos convence do pecado. Você estava em caos e Ele te convencendo todos os dias. Não faça isso, mude essa mentalidade, cresça. Está na hora de você agora amadurecer. Para de meninice, para com esse pecado de estimação. Ele vai trabalhando o nosso caráter, e você vai amadurecendo, porque Ele é o seu consolador, o seu ajudador. Ele é seu amigo. Não há outra possibilidade de uma ligação, de conectar com Deus, se não for através do Espírito Santo. Quando eu li Tito, irmãos, Tito está falando de misericórdia. É a junção de duas palavras, miséria e córdia. Córdia vem de cardia, de coração. E de miséria, de córdia vem miséria, de miserável.
Deus olha para nós, Deus olha para a humanidade e tem misericórdia. Ele teve misericórdia. Amou o miserável, que era eu e você. Deus olha para mim e poderia nos punir, mas decide agir com misericórdia. A Bíblia vai dizer que não há o justo sequer, não há o justo, depende do Espírito Santo. Você deve conhecer aquela passagem. Jesus falou que foi 2 homens orar no templo. Um bateu no peito e falou assim: Jesus, eu jejum, eu entrego Bíblia, eu leio a Bíblia, eu oro, eu estou aqui todos os dias no templo orando ao Senhor. Agora aquele homem ali é um miserável. Jesus conta uma parábola. E a Bíblia vai dizer que Jesus diz que há um outro homem que não conseguia olhar para o céu e batia no seu peito e diz assim: tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Quem é você na história? Você se humilha debaixo da mão de Deus? Ou você acha que você é salvo porque você é bom, você é um cara excelente, você conquistou com seus méritos, ou a salvação veio pela graça através de Jesus Cristo? Não, eu sou bom porque eu canto muito. Irmão, você conhece o louvor do céu? Eu já falei isso aqui, mas Deus tolera a gente cantar. Imagina os serafins, os anjos cantando para Deus. E tem irmão aqui que no dia que ele nasceu, a afinação estava de férias, que é o meu caso. Tem irmão que canta no chuveiro, a resistência queima. Nem a resistência resiste. Nós somos justificados. Esse é o poder do Evangelho. Deus não trabalha, irmãos, com descarte, com reciclável. Deus pega aquele que não é nada. Deus pega aquele mais miserável, aquele que você fala assim: meu Deus, esse homem converteu, não é possível. E Deus faz uma obra linda na vida daquela pessoa. É para dizer que não é por seus méritos, não é pela sua vontade, é através do Espírito Santo que eu faço a obra que é minha na sua vida e na minha vida. Ele age através da regeneração do homem, transformando, regenerando o homem. Irmãos, eu não sou justo nos meus negócios. Na totalidade da minha vida, eu não sou justo com os meus filhos às vezes. Eu não sou justo, e se olhar para mim não tem justiça, eu sou mau. Você também é mau, você também, por mais que você fale assim: não pastor, eu sou justo. Por mais que eu olhe para você e para mim, nós somos injustos com todo mundo. Que justiça tem em nós? Mas a Bíblia vai dizer também: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus é quem justifica você? Qual que é a função do diabo? Errou, é miserável, é pecador, é adúltero, é sem vergonha. Só que a função do Espírito Santo: não, eu tenho uma obra na sua vida, não é o fim, eu vou te regenerar. É filho, é filha, é filho, é filha. O Espírito Santo começa a trabalhar em você. Não, você não aceita a acusação do diabo, porque você tem um amigo todos os dias que está dizendo: é filho, é filha. Mas ele precisa trazer uma obra que começa lá fora, aqui para dentro. Eu queria trazer alguns pontos bem breves para que a gente continue. A primeira coisa que o Espírito Santo faz na nossa vida chama-se regeneração. Vamos dizer comigo? Regeneração. O que quer dizer regenerar? É gerar de novo, é nascer de novo. É algo que precisa renascer, ser gerado mais uma vez. O que Jesus está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, não é opcional, é obrigatório. Todos os que estão precisam nascer de novo, ser gerado de novo. Ah pastor, mas eu sirvo na igreja, eu faço algo na igreja. Se você faz para ser salvo, você está totalmente errado, irmão. O Espírito Santo vai trabalhar com a regeneração, não é opcional.
Ninguém pode nascer de novo se não for pela água, que é a palavra, e pelo Espírito. É necessário nascer de novo. Não é um conselho, é obrigatório para entrar no reino dos céus. Ser gerado. Lembra do boleto? Lembra do pecado? Lembra do boleto que eu e você não podia pagar? Paulo diz que ele pegou o escrito de dívida que era contra nós e foi cravado na cruz. Irmãos, olha o currículo de Nicodemos. Nicodemos aqui na Bíblia. Ele deveria ser salvo. Sabe o que era Nicodemos? Nicodemos, ele era religioso. Era o líder da legião. Frequentava a igreja todo sábado. Era fariseu. Você sabia que Nicodemos orava 3 vezes ao dia, jejuava 3 vezes na semana, ele era dizimista, ele era ofertante, ele não era só um leitor, Nicodemos era mestre da palavra. Esse cara já tinha uma idade avançada, era um cara polido, era um cara centrado, passou a vida inteira estudando teologia, ele reconhece muito, ele conhece muito, a Bíblia diz que ele era íntegro, Jesus fala que ele era íntegro, que ele era influente, que ele tem tudo, só que Deus fala assim, não é salvo. O cara com um currículo desses, e Jesus está virando para ele e falando assim, filho, não é salvo. O maior bem que você tem, querido, é a sua salvação. O maior bem que você tem é a sua salvação. E sabe quem vai todos os dias te convencer do pecado, vai convencer a sua carne, é o Espírito Santo. Sozinho você vai fracassar. Sozinho você vai desistir. Você não revela a sua essência no que você faz de segunda a sábado, mas no domingo. O Espírito Santo gera em mim, através da água, da palavra, um novo coração, uma nova mente, uma nova vida. Não é conhecer a Bíblia, pois Ele é mestre. Antes de você preocupar com o que você não entende da Bíblia, preocupa com o que você entende e não está praticando da Bíblia. Irmãos, eu conheço um casal. Aliás, eu conheço, mas não tem muito tempo que eu não vejo. Sabe por que eles brigaram? Pararam até de namorar casados. Porque um era calvinista e outro era arminiano. Não, é porque a salvação é... Não, mas... E aí como brigaram. Não é o que você conhece, mas é o que você pratica. Não é ocupar um cargo na igreja, não, que você acha que vai ganhar na salvação, porque você serve, faz alguma coisa, eu fico na porta. O que é o novo nascimento? A Bíblia diz que é o Espírito Santo que entra em você, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Agora o Espírito Santo entrou na sua vida, você é um novo homem, uma nova criatura, agora o fruto do Espírito está sendo gerado em você, agora coisas que você não fazia no passado, você não faz mais agora. O Althosen diz assim, a regeneração é um milagre pela qual o Espírito Santo transforma um coração morto em um coração vivo para Deus. A segunda coisa que o Espírito Santo faz na nossa vida chama-se adoção. A Bíblia diz que Ele testifica com o meu espírito se somos filhos de Deus. O Espírito Santo vai testificar com você e dizer, agora você não é simplesmente uma criatura, agora você passou a se tornar filho de Deus. Ele adotou você. Você é filho, você é filha. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, você é filho de Deus. Você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus. Ele te adotou, querido. Quem nos torna filho?
Você sabia que as principais condenações de Jesus, ou a principal condenação, foi chamar Deus de Pai? Jesus foi levado para a cruz porque chamou Deus de Pai. Ele disse: agora quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás nos céus. O judeu chama Deus pela sua revelação. É o Deus El Shaddai, é o Deus Shalom, é o Deus Nissi, é o Deus Shammah, é o Deus Elohim, é o Deus El Shaddai. Todo judeu chamava Deus pela revelação, pela experiência que ele tinha. Agora Jesus chega no Novo Testamento e diz assim: Pai nosso que estás nos céus. Isso para o judeu foi uma afronta. Mas ele é seu pai. Você tem um pai. Você tem um pai. Irmãos, na hora que eu fico pensando, será que Deus tem filhos prediletos? Porque na Bíblia você vai ler, alguns homens tinham filhos prediletos. Alguns homens na Bíblia vão falar assim que amava mais que o outro. Mas será que Deus tem filhos prediletos? Não. Deus tem filhos que amam mais Ele. Irmãos, o Isaac, meu filho de 11 anos, ele é cruzeirense. O Samuel já foi para o lado da mãe, o lado pior, virou atleticano. Mas o Isaac desfrutou muitas coisas que o Samuel não desfrutou comigo. O Isaac é aquele cara que está com você nas horas, qualquer hora. Ele é assim, não é? Ele já acorda com um sorriso no rosto, e a coisa está ruim, ele traz alegria. Isaac quer dizer alegria. Ele sai comigo para comprar os materiais, para fazer as coisas, ele pergunta das coisas, ele é mais curioso. O Samuel está com 19 anos, meu pai está velho, está careca, eu não vou ficar andando com ele, está ultrapassado. Está caçando lá dele, é assim, deu adolescência, irmão, está caçando um cantinho. Mas o Isaac desfruta muito mais de mim do que dele. Nada errado contra isso. Eu amo os dois a mesma coisa. Mas tem um que preferiu ficar mais do meu lado. Assim somos nós. Quando você vê uma pessoa abençoada, você fala assim: nossa, esse cara tem uma unção, esse cara tem um poder, esse cara tem uma graça, esse pastor é diferenciado. É porque você não viu o tanto que ele já dedicou, se entregou para Deus, para o Pai. Porque quanto mais você entrega, mais Ele vai revelar a você. E a gente fala assim: Deus tem filho predileto, olha lá a vida do irmão lá, olha a minha vida. Não, querido. Tem filhos que preferem mais o Senhor, o Pai. Você é aquele que prefere mais o Pai? Que se aproxima mais do Pai durante toda a sua semana? Porque isso vai revelar o seu grau de intimidade, de adoção com o Pai. Irmãos, um dia eu estava orando, e eu falei: Espírito Santo, me dá um motivo para você me amar. Me dá um motivo para assim, eu falar assim: você me ama. É a igreja que o Senhor me confiou, é o ministério, é a minha família, é o meu trabalho, é a minha prosperidade. Me dá um motivo. E eu comecei a chorar, porque não tem motivo para Deus me amar. Não tem motivo. Não tem motivo para Deus nos amar, querido. Mas Ele te adotou, Ele pegou você e falou assim: agora vai ser filho, agora vai ser filho, agora vai ser regenerado. Irmão, a gente está vivendo uma geração, está todo mundo tentando apoderar as pessoas, já percebeu? O coach está aí, tudo bem, quanto a isso, não tem problema. Você pode, você vai conseguir, você é o cara, coloca a sua força, energia, é isso, é aquilo, e a gente vai para o lado do coach mesmo, e a gente gosta, e tudo bem, tá, tudo bem, irmãos. Você vai vencer, você vai conseguir. E é bom a gente escutar isso, né, gente? Ah, eu sou o cara, olha para você ver, é a inteligência emocional. Mas muitas das vezes, os coaches, ou a inteligência emocional, ela vem acompanhada aqui na força do meu braço.
É eu que faço, é eu que sou o cara. Eu entendi. E muitos deles têm se perdido porque é bênção, irmãos. Porque acha que é pela força do braço. O homem não tem nada se do céu não lhe for dado. Jesus disse isso. Nada, nada. Seu dinheiro pode comprar uma cama, mas ele não pode comprar o sono. Seu dinheiro pode comprar uma mansão, mas não compra o lar. Seu dinheiro pode comprar remédio, mas não compra saúde. Você é filho, amém? Você é filho. Um outro processo que acontece na nossa vida quando o Espírito Santo entra é a santificação. O que é a santificação, pastor? É alguém que foi separado, que não está mais na prática do pecado. É uma pessoa que agora se separa para Deus, diz, opa, isso aqui já não faz parte da minha vida. E você começa a se santificar. O pecado para você agora já tem nojo. Você tem nojo do pecado. Você foge da aparência do mal. Você se transformou em uma pessoa que está buscando o Senhor todos os dias, que quer melhorar todo dia. Você agora não tem aquelas velhas práticas do pecado. E você começa a ver que você vai sendo transformado, santificado a cada dia, orando, lendo a palavra, jejuando, buscando ao Senhor, vindo na igreja. E você vai vendo que Deus vai fazendo uma obra, que o Espírito Santo vai trabalhando dentro de você. E você vai ver que você está sendo regenerado, transformado todos os dias. E vai vencendo os pecados. Não existe, irmãos. Você não vai conseguir. Escuta o que eu estou te falando. Se não for através do Espírito Santo, nós não vamos conseguir sermos cristãos. Se não for o Espírito Santo em nós, nós vamos cair. Se for na força do nosso braço, vai chegar uma hora que você vai ceder à tentação, ao pecado e vai cair. E o pecado é condenação eterna, é morte eterna. Não negocie a sua santificação. Não negocie aquilo que Deus colocou em você. Seja uma pessoa santa. E sabe qual que é outro processo que Paulo vai dizer? O Espírito Santo te selou, colocou um selo em você. Eu gosto disso. Quando Paulo fala lá em Efésios capítulo 1 sobre esse selo, talvez ele está dizendo sobre os madeireiros da época que cortavam a madeira, selavam aquela madeira, marcavam com um selo aquela madeira e dizia, tem propriedade, tem destino, mas agora Paulo está dizendo, vocês foram selados pelo Espírito Santo. Eu estava na roça agora, e eu vejo assim umas marcas no gado, já viu? Eles esquentam o ferro quente e marcam o gado. Você tem a marca da promessa. O diabo não pode tocar. Quando o diabo vê, ele vê em você o selo do Espírito. O Espírito Santo selou a sua vida e falou assim, é propriedade minha, ninguém pode tocar na sua vida, ninguém pode tocar em você. Você agora foi selado pelo Espírito Santo, tem um selo sobre a sua vida. O Espírito Santo colocou um selo na sua vida, querido. Novo nascimento, novo propósito, ele carimba e diz, ninguém vai tocar mais. Ele tem selo, ele é guardado, ele tem dono, ele é selado. Você foi selado pelo Senhor. Tem um selo sobre a sua vida. Quando o diabo te vê, ele vai olhar a marca do Espírito sobre a sua vida e falar assim, aquele lá é filho de Deus, eu não posso tocar nele. Pastor, tem uns demônios lá em casa, que os demônios estão tirando o sono, os demônios estão trazendo um monte de coisa. Irmãos, joga esse demônio para fora. Você permitiu entrar na sua casa? Você está selado. Eu tinha uma musiquinha antiga que falava assim, você tem valor, o Espírito Santo habita em você. Você tem valor, o Espírito Santo se ameaça em você. Há uma promessa sobre a sua vida. Com gemidos inexprimíveis. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas Ele intercede por nós.
Ele é seu amigo. A palavra de Deus, irmãos, ela é tão rica, tão grande. E eu já caminho para o final agora. Quando a gente lê na Bíblia, no Antigo Testamento, a palavra que vai dizer sobre o Espírito Santo é Ruach, o sopro de Deus na narina do homem. Ruach. Quando você olha pelo Novo Testamento, pneuma. Essa palavra pneuma está falando sobre vento. Jesus soprou sobre os apóstolos em Atos capítulo 2 no cenáculo e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos se encheram, veio um vento impetuoso, veio um som como um vento impetuoso e encheu todo aquele lugar. Mas eu gosto quando Jesus chama os seus discípulos. Lá em João, Jesus está indo embora. Ele está deixando o seu corpo mortal. Ele vai ser entregue na cruz. Ele vai se entregar pela minha dívida, pela sua dívida, pelo boleto que a gente não conseguiu pagar. Mas por 3 anos e meio, ele andou com pescadores. Ele pegou aqueles 12 homens e ensinou como eles deveriam agir, como eles deveriam fazer. Imagina as experiências que aqueles homens tiveram. Imagina, irmãos, vendo Lázaro sendo ressuscitado, vendo a multiplicação de pães e peixes, vendo Jesus andar sobre as águas. Que experiências lindas, maravilhosas. Só que Jesus vira para eles agora e fala assim: ó, eu tenho que ir para o meu Pai, porque se eu não for, o Consolador, e Jesus usa essa palavra, Paráclito. Eu imagino aqueles homens em crise, porque o Messias, o Deus Todo-Poderoso, a qual você está vendo todo dia, acordando com Ele, levantando com Ele, vendo os milagres, agora Jesus não vai estar mais presente com aqueles homens. Talvez a cabeça deles entrou em parafuso. Meu Deus, o que vai ser de nós? É por isso que Pedro nega. É por isso que Tomé fala assim: deixa eu ver se é Jesus mesmo. Cadê a sua mão? Cadê os furos aí? Cadê os cravos? Estavam todos dispersos, com medo, escondidos num quarto. 3 anos e meio andando com Jesus. Milagres aconteceram, maravilhas aconteceram. Agora Jesus vai. Mas ele fala assim: agora não vai ser mais o sopro, agora não vai ser mais o vento, mas agora vai ser o Paráclito, o Consolador, o amigo, o Deus dentro de vocês. Eu não vou estar mais presente, mas o Paráclito, o Espírito de Deus, ele vai entrar em vocês e vai fortalecer vocês. Vocês vão continuar caminhando, vocês vão continuar fazendo os mesmos milagres que eu fiz, e milagres maiores vocês farão, porque eu estou deixando o meu Espírito, um Deus dentro de vocês. Sabe o que eu aprendo? A gente tem um Espírito de Deus dentro de nós. E sabe o que a Bíblia vai dizer? Que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o mesmo Paráclito que estava ali, ele também ressuscitará o seu corpo mortal. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos vai ressuscitar vocês também. Esse mesmo Espírito vai dar a vocês um corpo glorificado. Esse mesmo Espírito vai levar vocês até os céus, porque o Espírito Santo é o amigo que vai levar a gente até Jesus nos ares, no céu, para nós encontrarmos com Ele. Você tem noção do que é ser uma igreja? Você tem noção do que é ser um cristão, meu querido?
Você tem noção do que esse Espírito Santo está fazendo na minha vida e na sua vida? Todos os dias da sua vida, Ele está te mudando, Ele está te modelando, Ele está te transformando, Ele está te curando. Ele está dizendo assim: você é meu filho, eu te selei, eu separei você no meio desse mundo caído, para dizer que você é meu, e o diabo não pode tocar, e a obra que eu vou fazer é maior que os seus temores e os seus medos. E a Bíblia diz que a gente vai sendo transformado de glória em glória, glória em glória, um dia após o outro, sendo mudado pela palavra, sendo mudado por Ele, sendo transformado por Ele, até a gente encontrar com Ele e chegar à estatura de varão perfeito. E sem o Espírito Santo, a gente não consegue. A gente vai desistir, a gente vai cair. Querido, eu acredito muito na psicologia, eu acredito nos medicamentos que às vezes precisa tomar, eu acredito, mas eu acredito que se o Espírito Santo entrar no seu casamento, ele consegue transformar esse caos que está na sua vida financeira, esse caos que está no seu casamento, esse caos que está na sua vida, ele entrar na sua vida, ele transforma o caos em restauração, ele transforma o choro em alegria, porque do fruto do Espírito, uma da característica é a alegria. Você tem valor, meu irmão. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. O Espírito Santo está em você. O Espírito de Deus está em você. E sabe o que ele vai falar? Esse mesmo Espírito, agora você chama o Pai de Abba, Pai. No grego, Abba quer dizer papai, papai, papaizinho querido. Essa é uma noite de você entender a sua identidade em Cristo, entender que há uma obra que está sendo feita na sua vida. Tem uma obra sendo feita, não é pelo pastor Vinícius, não é pela Lagoinha Nacional, não é para o seu líder de GC, essa obra está sendo feita pelo Espírito Santo de Deus. Então o que Jesus está dizendo para aquele homem culto, para aquele homem que procurou ele está dizendo: olha, se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino dos céus. Nasça de novo, Nicodemos. Não adianta o seu conhecimento, não adianta a sua sabedoria, não adianta o seu título, o seu cargo, você precisa nascer de novo. Não é opcional para nós. Tem dia, irmãos, que eu olho e falo assim: meu Deus, eu não vou conseguir. Você já acordou dias também que você fala assim: ó, misericórdia, tá difícil, luta atrás de luta, barreira atrás de barreira, uma cai aqui, a outra se levanta ali, eu dou um passo aqui e parece que as coisas se fecham aqui, e o Espírito Santo todo momento ele está dizendo: não desista, não olhe para trás, eu estou fazendo uma obra na sua vida, eu estou trazendo consolo, refrigério, eu sou o seu amigo, eu sou o seu ajudador, eu sou o consolador, o Paráclito dentro de você. E eu vou ler apenas um versículo: quando você se coloca sobre os seus pés.